Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento. Pela sua rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Como eu disse a vocês, hoje eu vou dedicar o nosso programa, o Caminho, falando sobre este livro aqui, As 7 lições para mudar a sua vida. Tá? É um paralelo da forma que os Elohims criaram o mundo, né? Como tudo isso acontece, existe uma sequência para as coisas se realizarem, né? E que você pode estar colocando isso no seu dia a dia, né? Na sua vida, no seu movimento, né? Para poder trazer aí os resultados daquilo que você necessita, né? Nós temos que ter atenção sobre muitas coisas, né? E é um livro pequeno, né? Mas assim, de um grande conhecimento, de fácil leitura, onde você de alguma forma começa a desenvolver toda a sua capacidade de criar, de trazer as suas coisas, né? Fazer com que as coisas se realizem de uma maneira gradual, né? Uma coisa sucessiva a outra, trazendo os resultados necessários para a sua vida. Quando eu determino realizar aquilo que está sendo necessário ser feito, né? Eu tenho que seguir uma linha de construção, né? Essa linha, ela acontece em 7 etapas, como eu disse para vocês, né? O arco-íris que sai de um lado e vai para o outro, são as 7 cores, né? E dentro dos números, né? São o número 1, que é o primeiro movimento, o número 2 é onde as coisas começam a se multiplicar, a acontecer, mas se eu não dou atenção, aí entro na paciência, né? O teste de paciência e as coisas não saem dali. Quando eu dou atenção ao princípio, ao movimento, e eu procuro multiplicar as coisas, acelerar, fazer acontecer, eu começo a criar, que é o terceiro número, né? Criação. E o quarto número, número 4, ele seria aonde a coisa se desenvolve. Ali que você para e fala, olha, creio que não vou mais adiante, o negócio não vai dar certo, não sei o que e tal, né? Mas é ali que, nesse ponto, quando alguma coisa começa a enroscar, é porque é muito boa. É porque é uma coisa que vai transformar a sua vida, vai mudar o mundo, vai trazer alguma coisa muito grande, né? Eu já falei isso no programa, tem bastante exemplo, mas eu gosto bastante do cara que desenvolveu o WD-40, né? Um deslocador de água. E ele foi fazendo, quando ele chegou na fórmula 39, ele quase desistiu. Não dava certo, o negócio não funcionava. E aí ele cansou, quase largou tudo e, por um lampejo, conseguiu desenvolver um líquido, né, um material que deslocasse a água das coisas, né, o que a gente conhece como um óleo lubrificante, desengripante, enfim, né. Estou aqui falando da minha ignorância sobre isso, uso bastante, mas não sei de falar sobre a fórmula disso, né. Mas é a fórmula de número 40, então por isso WD-40, né? Ele tentou 40 vezes e foi na número 40 que o negócio deu certo. E assim, muita coisa é assim, né? Eu também posso usar exemplos das coisas que eu já busquei fazer e funciona assim mesmo, né? Se você desistir mesmo, largar, acabou. A coisa não anda. Dei aula para muita cadeira no começo dessa carreira de dar aula de alquimia, de metafísica, que as pessoas não têm tanto interesse assim. Mas as cadeiras foram aprendendo, e as cadeiras eu creio que acabaram falando para humanos, e os humanos começaram a aparecer para sentar nessas cadeiras aí. Então, isso aí leva tempo, leva anos, né?
Para você falar alguma coisa para alguém com convicção, com certeza, isso tem que ter uma construção para isso, não é de uma hora para outra, né? Então, esse número 4 é onde você passa ou não passa pelo obstáculo para realizar. De repente você fala, meu, o negócio não vai dar certo, vai funcionar, deixa pra lá, esquece, né? Ou de repente você tem que fazer a coisa acontecer, fazer a coisa se realizar, né? Bom, então aí vamos adiante, né? Chegamos no número 5, né? E aí sim, o movimento, né? A questão de trazer para você uma certa certeza das coisas, né? Vamos chamar de uma liberdade que as coisas estão funcionando, para que eu chegue no 6º movimento, né? Onde eu consigo colocar amor nisso, consigo compreender que as coisas estão totalmente realizadas, né? E o 7º movimento é a realização, onde eu descanso, falo, bom, deu certo, agora começo outro movimento, e assim por diante, né? Então, dentro de todo esse movimento, né, o que acontece? A primeira etapa ele está relacionada à aceitação, à gratidão, o agradecimento, né, e o perdão, né? O segundo movimento, que é a preguiça, que atrapalha o humano, né? O terceiro movimento é o julgamento, que não podemos julgar ninguém, nem julgar nada. O quarto movimento é o foco, temos que manter o foco. O quinto movimento é o ritmo, que é aí que entra as nossas aulas de dança, né? Seria esse movimento. O 6º movimento é manter a fé, manter firme nas coisas. E o 7º movimento é manter o ritmo, né, firme até realizar, né? Então, a primeira etapa, né, que é a aceitação, a gratidão e o perdão, ele está relacionado à conscientização disso, né? Que podemos dizer, por exemplo, faça-se, cumpra-se, manifeste-se, realize-se, né? Então, não é só uma questão, muitas pessoas falam, gratidão e tal, tem que agradecer a tudo, perfeito, mas antes disso tem que aprender a aceitar, né? Eu não posso agradecer só aquilo que eu quero, né? E também não posso aceitar só aquilo que eu entendo que para mim é tudo bem. Então, de repente você passa por situações que você não quer. Mas se você não aceitar, você acaba criando um problema maior, né? Aí começa-se toda uma questão de coisas que começam a não se encaixar e não dá certo, porque você não aceita aquilo nem a pau, né? Aceitar não é querer. Então eu devo aceitar para poder fazer a coisa funcionar naturalmente, né? Bom, e a aceitação, ela está dentro do agradecimento, né? E também do perdão. Então, você vê que interessante, né? As pessoas podem até conquistar coisas, realizar, mas são coisas que não vão durar, são coisas que talvez trarão situações, mas eu falo para você o seguinte, quando você busca algo firme, sólido, né? Você tem que ter isso em sua mente. Aceitar o que vem, mesmo não querendo. Agradecer, né? E perdoar se for necessário. Perdoar alguém, e até se alguém te pedir perdão, você não é que deve dar, você tem que dar. Não adianta falar, não, porque se você não der o perdão, aquilo fica enroscado. Talvez para uma vida, para encarnações, sei lá, né? Então vamos dizer que já de algumas vidas, né, você não quis perdoar alguém, né? E essa pessoa apareceu através da sua vida, aprontou, e você não perdoou novamente, né? Então é aquela coisa, não perdoo, porque não vou perdoar. Imagina, meu, pode, mas não perdoo, né? Bom, perdoar
não é trazer para você as coisas ou permitir que a pessoa volte a frequentar a sua casa, seu ciclo de amizades, não é isso, né? Você pode muito bem falar, te perdoo, mas some da minha frente, desaparece e pronto, né? Porque se você não perdoa, essa coisa fica presa. Então muitas pessoas hoje carregam karmas gigantes, violentos, só porque não perdoaram alguém. Ponto. E também não pediram perdão por alguma coisa. Então tem dois lados, né? Tem pessoa que até pede perdão por qualquer coisa, mas ela não dá o perdão, porque ela fica ali marrenta e, não perdoa e pronto. E daí? Não vou perdoar. E vai, faz a passagem. Daqui anos e anos encarna outra vez. E aquela pessoa que tem uma situação também encarnou. E aí começa tudo novamente. Aí tem outra oportunidade, também não perdoa. E isso vai. Então, muitas vezes, algumas coisas que não acontecem na sua vida é porque tem um perdão aí pendurado, ou vários, né? E aí que entra o Ho'oponopono. Então, quando você fala para você, né, fulano, sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, eu te amo, ponto. 108 vezes, né? Então eu estou buscando um auto perdão. Estou pedindo perdão para mim mesmo, para você mesmo, por não ter perdoado alguém. E você não sabe disso. Então, toda essa negatividade, quando a pessoa encarna, ela vem no subconsciente e começa a movimentação aos 14 anos de idade, né? Então, do subconsciente, em algum momento, vem ao consciente, né, se conscientiza daquilo e a situação acontece, né? Esse é o karma, né? E ali tem muita coisa no subconsciente que uma hora vem para o consciente, né? Então, quando eu começo a fazer o Ho'oponopono constantemente, né, para mim, para você, para mim, né, para a pessoa mesmo, cada um faz para si próprio, você está eliminando esse tipo de karma, né? Não só os karmas que você, por algum motivo, fez alguma besteira ou acumulou, mas também esse perdão aí que não foi dado, não foi pedido, sei lá, né? Então, temos que trabalhar muito para poder andar, né? Esse é o quarto movimento que, na verdade, está no primeiro. Se eu não sair disso, não vou daí para frente, né? E às vezes o quarto movimento é isso, né? Falta um perdão, falta alguma coisa para o negócio andar, senão vai lá e volta outra vez. Volta, retorno, né? E aqui não vai, né? Então a pessoa, ela acaba, tem pessoas que às vezes ela se torna um imã, ela atrai aquilo que é negativo, e onde ela estiver, ela pega, ela atrai, né? Às vezes pessoas que estão próximas a ela também acabam se chamuscando, porque ela é um para-raio, ela pega mesmo as coisas, traz para ela, e onde ela passa, né? E assim por diante, né? Afeta financeiro, uma série de coisas, porque assim, enfermidades, porque esse tipo de coisa é a negatividade que pode estar tocando em vários lugares, né? Por isso que fazer o Ho'oponopono para você é essencial, e para outros, né? Porque tem coisa que você não sabe que você fez, então faz para você para poder limpar isso, né? Quando você tem uma pessoa específica para tal coisa, você vai lá e faz para aquela pessoa e acabou. Agora, quando você não sabe disso, como é que eu vou saber se eu não dei perdão a alguém ou se eu não pedi perdão a alguém que tinha que pedir, né? Então, às vezes, você não tem essa memória, porque são outras vidas, e aí eu tenho que fazer esse movimento do Ho'oponopono para poder fazer essa limpeza, né? Essa questão. E aí a coisa começa a andar de uma maneira melhor, isso natural, né? Então você percebe que, olha só, a gente enroscou aí nessa coisa do perdão, né? Então aceitar, às vezes não é simples, perdoar também, né? E agradecer também, às vezes, né? Como é que você vai agradecer uma coisa
Que não é legal, né? Então, às vezes, do exemplo, você bate o pé, o dedinho ali, né? O cantinho do pé, e, meu, dói pra caramba, ou a canela, enfim, e você tá ali, engole seco e agradece, aceita, agradece e pronto, porque ali alguma coisa limpou, alguma coisa foi embora, né? É sempre assim. Mas não é simples você agradecer uma dor, alguma coisa que está ali te atormentando, né? O autocontrole, ele é, assim, necessário em todos os sentidos, né? E às vezes não é tão simples assim, né? Porque são tantas coisas para dar atenção, para ter cuidados, que às vezes alguma coisa escapa. Por mais conhecimento que você tenha, né, você está vendo que são detalhes, tem bastante coisa. A gente nem saiu da primeira lição e a coisa está aí, né? Então, eu necessito trabalhar em cima disso para dar vazão ao que eu busco. Às vezes tem muita coisa que não vai adiante, ela não acontece, porque tem coisa presa ali, tem coisa que não faz movimentar, né? E quando eu começo a rezar, começo a fazer os movimentos, naturalmente eu começo a obter aí respostas e assim por diante, né? Então, na próxima etapa eu quero falar sobre o livro do Ho Oponopono, porque toda hora a gente fala sobre isso, né? Acho que tem que dar uma trabalhada melhor em cima disso aí, né? Então, esse é o primeiro movimento, né? Que é a aceitação, gratidão, perdão, né? E se conscientizar disso, né? Então, no livro, ele começa aí na página 10 e vai finalizar na página 19, né? Esse processo, até entrar na segunda lição para mudar sua vida, que é relacionado aí à preguiça, né? Então eu tenho aí nessa segunda movimentação, segunda lição, eu tenho a ação, o movimento, né? Agir, o autocontrole de tudo e criando a base, tudo se equilibra. Então tem que ter uma base para as coisas, como a gente já falou isso em alguns programas aí anteriores, né? A preguiça é uma coisa que vem se consolidando, né? As pessoas estão um pouco mais preguiçosas já de um tempo para cá, estão mais devagar, né? Essa questão de trabalho em casa e tudo, né? A pessoa, por mais que ela não queira, ela acaba ficando um pouco mais devagar, porque a própria situação, ela permite isso, né? Então tem que ficar muito atento sobre tudo isso, porque essa preguiça, às vezes essa coisa, não tô afim, tô meio saco cheio, não sei o que e tal. E o que é colocado, né? Eu necessito, de alguma forma, por exemplo, não posso deixar nada para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Se eu deixo alguma coisa pendurada, sem fazer, pronto, aí pode até não ser pela preguiça, pode ser cansaço e tal, mas deixa para outro dia, né? Então eu falo muito isso, né? De repente você derruba um papel no chão, um lápis na caneta, né? Às vezes empurra com o pé em vez de pegar. E às vezes o universo ele está pronto para te oferecer algo ou te dar alguma coisa, trazer uma recompensa, né? E aí, sei lá, derruba um lápis no chão. Você não pega, fala, depois eu pego isso aí e tal. Então aquela recompensa, aquela coisa não vem, porque se você não tem a condição de pegar um lápis no chão, como é que eu vou te dar um presente, né? Então, sempre é um teste, né, para ver como é que o aprendiz, a pessoa, o humano, está se portando com relação a isso, né? Como é que ele tá conseguindo, né, fazer aí essa movimentação, né? Porque ele não pegou o papel que caiu no chão, não pegou o lápis que caiu no chão, né? Ou mesmo a pessoa perde, derruba alguma coisa, não teve a mãe ir lá pegar e dar, ó, tá aí, caiu no chão e tal. Então é essa preguiça também, que também é contada. E aí isso começa a impossibilitar as pessoas de estarem aí
realizando aquilo que também é necessário. Então assim, gente, de uma maneira geral, você tem que estar sempre firme nas suas coisas, né? Atento, atenta a tudo, não deixando nada, não vacilar em nada, né? Está sempre em movimento, né? Porque o que acontece? A pessoa às vezes ela está buscando algo, né? E o universo percebe, né, que existe uma preguiça, uma morosidade nas coisas e tal. Então, não adianta querer ajudar, favorecer, porque esse aí não está afim de nada, né? Então não vem nada, né? Perde essa oportunidade, né? Enfim, é questão de estar em atenção, estar movimentando as coisas, né? E não deixar nada pendurado, sempre tudo está em movimento, né? Alguns anos atrás, né? Eu fui fazer alguma coisa na rua na hora do almoço, né? E na calçada haviam 3 pessoas, né, ali, sentadas ali, um estava largado no chão, né, e 2 estavam conversando. E bem a hora que eu passei, né, um falou assim pro outro, olha aí, esse aí, dormindo, tá dormindo aí, dormindo. Você já imaginou se Jesus passa aqui agora e quer falar com ele? Como é que vai ser? O cara tá dormindo, ele vai perder a oportunidade. Só nós estamos aqui acordados, vamos falar com o cara. Então assim, eu passei, eu vi aqui, puxei uma conversa interessante, né? E por que Jesus, né? E por que isso? Mas eu entendi que isso acontece o tempo todo. As pessoas estão dormindo, não precisa ser literalmente dormindo, né? Mas estão ali fazendo fotossíntese, né? Sei lá, pensando não sei o quê. Ou não estão ao fim de nada, nem com vontade de nada, e não estão ligados em nada. Tanto faz, né? E às vezes tem uma oportunidade nos olhos da pessoa, ali, na frente dela, e ela não vai enxergar. Não precisa ser Jesus, nada. É uma oportunidade mesmo, alguma coisa que pode acontecer, né? Mesmo às vezes uma pessoa que está ali em busca de um relacionamento, sei lá, mas está, sei lá, desanimado da vida, não está ligando para mais nada, não sei o quê. E tem alguém próximo ali que está até dando vamos dizer assim, como é que eu posso falar, né? Dando bola, ou está interessado, está olhando, sei lá, deu uma deixa, né? E a pessoa não se liga, não está vendo, não está enxergando, e perde, e a pessoa, ela quer saber, né? Então, isso para várias coisas, né? Às vezes mesmo uma atividade, um trabalho que a pessoa poderia tá vendo no computador, ou no celular, sei lá, ou alguém poderia falar alguma coisa, né? Ou alguém, sei lá, tá perto e a pessoa tá desligada, o cara fala, deixa pra lá, né? E perde a total oportunidade de fazer aquilo que deveria fazer, né? E as coisas acabam não tendo resultado, né? Por isso que a preguiça, né? Ou deixar de lado, ou deixar para lá, ou depois eu faço, né? Não pode, né? Então quando você busca algo, você meio que quer para agora, para daqui a pouco, sei lá, né? Então não adianta o universo falar, agora eu tô cansado, não tô afim, não sei o quê. Não funciona assim, né? Então, quanto mais você tiver se colocando dentro da situação, buscando realizar as coisas, buscando fazer aquilo que de alguma maneira é necessário, você vai conseguir trazer para você o resultado. Isso é inevitável, né? A preguiça, ela é um fardo, né? E às vezes as pessoas hoje vão ficando cada vez mais assim, mais lentas, né? De tanta coisa que vai acontecendo e muito recurso, né? E aí o que acontece, né? Começa a pintar a preguiça, né? E a gente lida com tanta gente, né? Conhece muita gente, atende pessoas, enfim. E você percebe isso, né? Que, não, tem o meu horário, eu paro, mas tá bom,
é o trabalho, mas vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, né? Não fica só vendo televisão, ou só comendo, né? Ou só no celular, né? Aquela coisa do celular que, nossa, e tal, sabe? É um vício, né? Então, sabe, vai, já que você quer ficar no celular, no computador, então vai estudar, vai fazer um curso, fazer alguma coisa, né? Se não conseguir pagar, tanta coisa gratuita hoje, né? Mesmo os vídeos que eu sempre fiz, né? Tem mais de 3 mil no YouTube aí. Tudo é uma aula, tudo é aprendizado. Começa a ouvir, começa a ver. Então, isso só vai agregando. Porque hoje você aprende isso, amanhã você aprende aquilo, depois aprende isso aqui lá. E aí sai fora dessa coisa que né? A preguiça, né? E aí você acaba não tendo resultado, não andando por causa disso, né? A ação é necessária, o movimento, o autocontrole das coisas e criar a base para equilibrar aquilo que você determina que você quer fazer e trazer para você aí os resultados necessários. Vamos falar um pouquinho então. Hoje é 25, né? Então nós temos hoje encontro de oração, né? 8h30 da noite. E amanhã, online, né? Dinheiro, sucessão de méritos, às 8h30 da noite, né? Um grande conhecimento sobre dinheiro, sobre como você pode aí melhorar o seu ganho, trazer resultados, tomar alguns cuidados, fazer a coisa crescer, enfim. Tem vários caminhos para você realizar isso ou realizar aquilo, trazer para você aquilo que é necessário, né? Dentro da construção financeira, material e assim por diante, né? Quando você começa a colocar isso em movimento, o aprendizado, como eu acabei de falar agora, você pode estar estudando, aprendendo alguma coisa, né? Então, as pessoas aí estão aí atrás de televisão, de uma coisa e outra. Tudo bem, você pode fazer isso de vez em quando, mas todo dia, né? Aí você passa, por exemplo, às vezes uma vida, né? Um período e não virou nada, porque você passou ali vendo televisão e não sei o que e tal, e acabou. Quando você vai ver, foram-se 10 anos, né? Nesses 10 anos você poderia estar construindo, né? Para os próximos 10, 20, 30, 40, sei lá quanto, ficar um pouco mais tranquilo. Mas não, como não fez nada, aqueles próximos 10, 20 ou 30, né, serão assim fatídicos, né, trazendo para você situações que você não vai gostar muito às vezes, né? Então tem que ter algumas atenções aí, tá bom? Vamos lá. Lembrando, agosto, 15 de agosto, 14 horas, presencial e gratuito, a Grande Legião da Luz. Não é necessário se inscrever, é só vir direto, né? Eu vou estar falando sobre os ascensionados, os 7 raios, né? Os 7 movimentos, os arturianos, né? Astar Sherran, Comando Cryon, enfim, tem muita gente para a gente falar e de repente você quer fazer alguma pergunta, também tirar alguma dúvida, tá aí, né? A grande oportunidade. Então, agosto, 15 de agosto, 14 horas, gratuito e presencial, tá bom? Legião da Luz, aqui no nosso teatro. E dia 3 de outubro, vamos lá para outubro, né? Das 9h30 às 17 horas, aí já é um retiro, né? Uma ideia de um curso já bem elevado. Vou estar falando sobre Eu Sou, vírgula, Jesus, né? Sobre Jesus, os ensinamentos, passagens, enfim, né? E aí vamos trabalhar bastante, fazer um grande movimento aí, não só para a vida de cada um, mas também para o planeta, para os animais aí, elementais, alimentos, tudo aquilo que a gente trabalha dentro dessa construção. E 13 de dezembro, Bomba Grande, falando sobre 2027. É só se inscrever e tá aí presente. Esse também é presencial, né? Não tem como ser diferente, para possamos aí alinhar 2027. Isso é muito importante, né? Nosso site é institutoalmadomundo.com.br, institutoalmadomundo.com.br.
E o canal do YouTube, caso você queira rever os programas, né? Tá aí. Esse programa ele é transmitido pela 107 FM Rio de Janeiro. E assim que o horário finaliza, que é das 7 às 7h50, de segunda a sexta-feira, ele fica disponibilizado no nosso canal do YouTube. @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. Nosso WhatsApp é prefixo 11 9 50 25 8364, 9 50 25 8364. Então vamos lá. Onde paramos? Bom, a terceira lição é o julgamento, né? Então, muitas pessoas retrocedem quando julgam alguém, né? Então, por exemplo, isso acontece de várias maneiras. Podem julgar pela roupa, por uma atitude às vezes, por que fala, né? Enfim, ou a pessoa vem falar, faz uma fofoca do outro, você conhece a pessoa tudo e fala, poxa vida, né? Mas aí cai na conversa daquele que veio contar uma mentira ou inventou alguma coisa. Então o que você fez? Você julgou a pessoa, né? E mesmo que aquilo seja verdade ou mentira, deixa pra lá, é vida de cada um, não me interessa, não tem que saber, não quero saber, não me interessa. Eu vou tocar a minha vida, vou olhar para as minhas coisas que já tá bom demais, né? Mas as pessoas ficam aí, né, o tempo todo olhando aí a vida dos outros, né, o que falam, alguma coisa mesmo, a questão do celular e tal, a mídia aí, né? É um pouco disso, saber da vida dos outros, né? Ver isso, ver aquilo, quem fez isso, quem fez aquilo. E aí a coisa começa. Então, por exemplo, vocês às vezes escutam, as pessoas se encontram na rua e falam, nossa, tudo bem, como é que vai e tal, não sei o que. E aí fulano, faz tempo que eu não vejo, mas outro dia eu vi pela rede social lá que não sei o que lá, não sei o que, e tava não sei aonde. Né? Então, quer dizer, fica sabendo, né? E aí que está o negócio, né? Então, quando a pessoa começa a se expor, o outro começa a observar, e isso começa a travar a vida da pessoa. Então, quando as pessoas hoje não têm problemas aí, quantos relacionamentos desfeitos, empresas, uma série de coisas, processos, uma série de coisas, às vezes por uma besteira, né? Colocada na mídia, alguma coisa assim, ou alguém vai lá e inventa alguma coisa, fala mal de alguém, não sei o quê, né? Como eles têm críticas e tal, se a pessoa fez isso ou não fez, é o problema dela. Você não tem, quem é você para julgar ou para falar alguma coisa, né? Deixa para lá, deixa as coisas acontecerem, né? E se você tiver que saber o que é verdadeiro, se é isso, se é aquilo, você vai saber. Caso contrário, deixa para lá, né? Tá tudo certo. Mas se você entrar na conversa de alguém, o que você fez? Julgou, né? E quando você julga, você retrocede muito, né? Porque o julgamento ele está totalmente atrelado à percepção, né? Porque o que acontece? A percepção é o quê? Perceber. Então, alguém me fala algo, eu percebo e penso naquilo. Então eu falo, poxa, o cara acha que é isso mesmo e tal, não sei o quê. Se eu usar a percepção, aí é diferente. Eu penso naquilo que a pessoa falou e percebo que ali falou, quer saber, bicho, eu não quero saber desse negócio aí, né? Você não se contamina. Quando a pessoa, ela cai nessa, né, que ela acaba julgando alguém, ela anda para trás. Então, o financeiro, toda a estrutura material, muita coisa começa a se desfazer porque a pessoa julgou alguém. Simples assim, né? Então, assim, quando a gente fala de dinheiro, né, como nós vamos ter a nossa aula daqui a pouco, esse não é que é um dos fatores. Tem muita coisa que envolve a construção financeira, o dinheiro, a estrutura, assim por diante, né? E o julgamento é um deles.
Então, se eu julgar alguém, né, o que é dito? Quando julgo alguém com a mesma, né, medida, será medido, né? Ou com a mesma moeda, né, será cobrado, e assim por diante, né? Então, o retorno, ele vem. E o retorno, ele vem sempre 3 vezes mais. Sempre é isso. Nunca menos que isso, né? Então, se você favorece alguém, ajuda e tal, você está fadado a receber 3 vezes uma recompensa. Se a pessoa prejudica alguém, inventa uma história, uma mentira, alguma coisa, ela está fadada a receber 3 vezes a punição daquilo que ela criou, né? Então, esse ponto, né, do julgamento, ele é muito, muito sério, né? Eu tenho que ter bastante atenção nisso, porque é primordial. E hoje as pessoas julgam mesmo, né? Quando entra no elevador, quando falam uma palavra errada, ou não sei o que. Bom, enfim, tem várias maneiras de... Né? E isso vai acarretando, né? Se você brinca, é uma coisa, né? Agora, levar isso a sério mesmo, julgar alguém, é complicado, né? Tem que ter atenção. Perfeito? Vamos lá. A quarta lição, né? O quarto movimento, ele é o foco. Então, eu devo manter o foco integral e íntegro naquilo que eu estou fazendo, que eu estou buscando, que eu estou querendo trazer para mim de alguma forma. Eu não posso tirar o foco dali por nada. E aí que está o negócio. Olha que interessante isso, né? O cara que julgou alguém, o que ele fez? Saiu do foco. Porque ele está firme nas coisas dele aqui. Aí vem alguém e fala mal de alguém. Como é que é? Ah, tá. Ah, é mesmo. Tá. Pronto. Largou aqui, né? Então, eu já presenciei algumas coisas assim, né? Então, por exemplo, sei lá, né? A pessoa está desenvolvendo alguma coisa, ou está com uma situação, ou está colocando em ordem, ou está buscando solucionar um problema, enfim, né? Mas é questão financeira. E aí, sei lá, alguém encosta no carro, ou rala, ou amassa, ou risca, sei lá. E a pessoa fala, ei, nossa, tá... É aquela coisa toda, né? O que aconteceu ali? Né? Fez todo aquele carnaval, aquele furdúncio, e colocou atenção ali. Então, ela desviou o foco. Então, na verdade, às vezes era só para testar, para ver se a pessoa ia tirar o foco mesmo, né? E acabou tirando o foco daquilo, né? E colocou o foco numa coisa que aconteceu, que mais cedo ou mais tarde vai consertar, vai arrumar, enfim, vai ter que gastar, às vezes não tem o dinheiro, fica preocupado, pode ficar triste e tal, mas não pode tirar o foco daquilo que está fazendo. Não é? Então alguém vem lá e fala assim, olha, sabe quem está doente? Nossa, o cara está morrendo e não sei o quê. E aí vem aquela coisa na cabeça, poxa, a gente estudou junto e não sei. Tudo bem, cara, então vamos rezar. E vamos pedir para que encontre profissionais aí na medicina humana e que consiga ajudá-lo. Vamos rezar para que o universo interceda. Enfim, vamos rezar. Vamos buscar. Né? Você pode ligar para a pessoa, falou, tudo bem, como é que você vai? Então, não sei o quê. E não focar, não, fica sabendo que você está doente. Nossa, não sei o quê. Acabou de falar que está morrendo, né? Então, esse tipo de coisa, né, é terrível. Né? A fofoca, ela é o desvio integral do foco. Então, quando alguém vai fofocar, falar de alguém, ele está vivendo a outra vida, falando da vida de alguém, não da dele, né? Quando ele ouve, ele está ouvindo falar da vida de outro e está deixando de cuidar da vida dele. E a vida dele está sendo cuidada da onde? De nada. Não vai acontecer nada. Não está cuidando. Então, esse espaço que se gasta, perde-se muito com isso. Então, não se deve dar atenção. Alguém vai falar, não quero saber, não me interessa, não estou interessado. Ah, mas se aconteceu, tá bom. Ah, mas eu não quero saber. Ponto. Ah, mas está falando mal de você. Deixa falar. Ponto. Então, o foco, ele é um fator
grandioso, tanto é que você vai construindo. Então tem lá primeiro trabalhar a aceitação, gratidão, perdão, a questão da preguiça, né? E aí tem o julgamento, e aí tem o foco. Tá? Quando eu saio do foco, eu volto para quê? Para o ritmo. Eu tenho que manter o ritmo, tenho que manter um pensamento positivo, tenho que rezar, tenho que acender minha vela, fazer as coisas funcionarem, colocar o foco no que eu estou buscando, sabe? Não contar nada para ninguém, ninguém tem que saber o que eu estou fazendo, né? Para não estragar, para não azedar, né? Não colocar os olhos ali, né? A inveja, a coisa ali em cima, né? E aí eu mantenho o ritmo disso, mantenho a coisa funcionando, mantenho a coisa andando, né? Para fazer a coisa acontecer. De alguma maneira, eu vou trazer essa realização, porque eu mantenho o ritmo, mantenho funcionando. Por isso que a música, né, o ritmo, ele é importante, né? Então a pessoa fala assim, nossa, mas que ritmo estranho, puta, que ritmo legal e tal. É isso, de repente a letra não é grande coisa, mas tem ritmo, né? Então, são coisas simples, eu começo a dar atenção, e tudo isso você vai encontrar aqui nesse livro, 7 lições para mudar a sua vida, né? Simplesinho, um custo irrisório, que você pode mudar a sua vida, pode presentear as pessoas, tá aí também a questão de aniversários, né, o próximo ano, enfim. Começar a pensar em fazer o mundo andar. Conhecimento você dá para alguém, ninguém tira. Né? É mesmo a questão de um filho, a pessoa pode deixar um dinheiro para ela, alguma coisa, mas pode gastar, queimar, mas o conhecimento nunca ninguém tira. Né? Então o estudo, o conhecimento, ele é importante, né? Ele traz para você resultados que são necessários, né? E com isso a gente consegue grandes resultados, grandes feitos aí, né? Para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Espero que tenham gostado. Amanhã continuamos aí, vamos falar da fé, né, da continuidade aí da construção, né? Para vocês poderem entender um pouco mais como tudo isso funciona e como é que você pode também estar trabalhando para realizar suas coisas e começar a refletir, porque o estudo, né, ter conhecimento, aprender é muito importante. Quanto mais se aprende, mais se sabe, mais se cresce, mais se anda, mais se realiza, né? As coisas começam a vir até você de alguma forma, né? Se você não colocar atenção nisso, né, deixar tudo solto, né, deixar ao léu, como é dito, o resultado ele não vem, ele não acontece, né? Ou ele vem de uma forma que não é tão saborosa assim. Então toda a ideia, né, da nossa construção aqui do nosso programa, né, dessa colocação do protocolo X, é levar até o ouvinte, até você, o próprio aprendiz, né, que está vendo que todo o programa ele se torna uma aula, né? E é por isso que é importante que o aprendiz, né, aquele que ainda não está participando aí de poder manter esse programa no ar, ajuda, né, favorece, se movimenta, porque pensa bem, você recebe aí 5 aulas por semana, né? E quanto isso te ajuda, né? Então, não só você está arcando com isso, como outras pessoas que não conhecem, não têm acesso, podem ter acesso porque você está ajudando, né? Porque se a gente não conseguir manter o programa no ar, para e pronto, né? O que vai fazer, né? Vamos buscando aí fazer a coisa funcionar. Tá bom, gente? Eu agradeço muito a todos, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, né? Pelas mensagens, por tudo que vocês estão fazendo aí para que o mundo caminhe cada vez melhor, né? Essa é a grande pegada, né? O grande foco aí do protocolo X, né? Fazer com que as coisas cresçam e as pessoas se realizem, comecem a compreender cada vez mais como tudo isso se encaixa e como é que você pode usar na sua vida, no seu dia a dia, né? Como é que você pode colocar isso na prática, né? Para você trazer para o seu bolso, para sua casa, para o seu relacionamento, para o seu trabalho, o seu comércio, sua empresa, fazer as coisas funcionar de uma forma muito mais elevada, né? E isso é uma característica do autoconhecimento, né?
Então tá aí, reflitam sobre tudo isso e vamos trabalhar para fazer as coisas crescerem cada vez mais e sempre, né, fazer desse mundo um mundo melhor, né, trabalhando aí para a humanidade, para os animais, elementares e os elementos, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês e que Deus nos abençoe.